todos os milagres sobrenaturais da parte de Jesus, não haveria nenhum livro na face da terra. Porque há uma diferença entre milagres e o sobrenatural. O milagre ele está numa classificação comum. O sobrenatural está em um nível que somente Deus pode fazer. Porque a Bíblia diz que Deus só pode realizar, opera sinais, prodígios e maravilha nos céus e na terra. A igreja ela precisa buscar a manifestação de Deus no meio do seu povo, com milagres, sinais, prodígios. Está lá no livro de Daniel, capítulo 6. Deus opera sinais, prodígios e maravilha nos céus, tanto nos céus quanto na terra. Então na igreja tem que haver manifestação de cura, manifestação de transformação, melhor restauração da saúde. Irmãos, não tem como eu estar de pé. Foi coincidência, mas foi esse sapato mesmo. Eu fiquei muito tempo sem conseguir colocar sapato, porque eu fiquei muito inchado e eu não colocava sapato. Aí um dia eu tive um sonho. Eu estava aquele sonolento e eu sonhei que eu coloquei os pés dentro desse sapato. Eu tenho uma função do sapato, eu só uso ferracine. Quem quiser me dar um ferracine, meu número é 38, bico fino, para arrebentar mesmo. E a cor? A cor? Qualquer, é preto ou marrom. Ah, beleza, perfeito. Olha aí, anota. Certo? Pode mandar para mim. Anota aí. Pode mandar para o endereço. Não. Aí, por coincidência, eu coloquei esse hoje. Até não foi de propósito, não. Eu sonhei exatamente esse sapato. Que eu colocava meus pés dentro do sapato e ficava afogado. Aí eu falei para a Jaciara, eu vou desinchar, vou calçar o sapato. Aí ela disse, quem te falou? Eu falei, foi Deus que falou. Foi Deus que falou. E eu vou calçar o sapato. Amém. Por isso que o líder cristão, presta atenção aqui, como é que vai desenrolar esse negócio? Por isso que o líder cristão, ele precisa ser diligente para que haja restauração, perdão, cura ministerial, reconciliação. E aqui está a importância de Jesus ter colocado os discípulos à mesa para dar as últimas instruções acerca da continuidade do ministério de Cristo no mundo. Irmãos, vocês hoje são a continuidade. A gente não entende, dá a impressão que não é nada, não somos nada. Mas se a gente não somos tanta coisa assim, nós somos a maior versão da continuidade do ministério de Cristo. Amém. A obra de Deus haverá de ter continuidade na terra através de Cristo. Você presta atenção. Na Segunda Guerra Mundial, morreram cerca de 46 milhões de pessoas, das quais 26 milhões foram soviéticos, 6 milhões foram judeus, e desses 6 milhões de judeus que foram mortos, cerca de 3 milhões foram mulheres, foram do gênero feminino, e cerca de 1,5 milhão de pessoas judias foram crianças, que foram enviadas pelo satânico Adolf Hitler para os fornos do inferno de Auschwitz. É o sangue derramado que não seca. O sangue derramado não seca. Então todas as vezes que o cristão é morto por causa do evangelho ou por qualquer uma outra circunstância, é como se o sangue de Jesus Cristo continuasse
vivo jorrando. É o sangue derramado que não seca. Como pode ser visto o propósito da mesa aqui no tabernáculo? Porque a mesa, que o lugar dela era no tabernáculo. O diálogo de Jesus com Pedro e os discípulos, ele não se dá no tabernáculo. Ele se dá na beira da praia. Vocês podem observar na narrativa do texto, porque aqui hoje você vai ler comigo o livro todo de João, o capítulo 21 todo, e o livro todo, está tudo resumido aqui. Então o lugar da mesa era no tabernáculo. E no tabernáculo aconteceram os 2 maiores acontecimentos da história da igreja, porque é no tabernáculo que Jesus celebra a ceia. Vocês podem, domingo que vem já começa. A igreja vai celebrar domingo, outro vai celebrar no segundo domingo, mas é no tabernáculo que Jesus celebra a ceia. É no tabernáculo, Jesus celebra a ceia com 12 discípulos. Mas Jesus não tinha somente 12 discípulos. Jesus tinha 120 e 250. É no tabernáculo que acontece o maior fenômeno da igreja, que é o dia de Pentecostes. Como é que diz o texto? Eles estavam todos reunidos na casa, no tabernáculo. Era no tabernáculo. E de repente começou a aparecerem sinais, como língua repartida, e se cumpre ali a profecia do profeta Joel, onde a igreja foi revestida, teve um revestimento de poder e autoridade. Irmãos, a igreja não pode abrir mão da autoridade de Deus. Glória a Deus. Tem que ter autoridade para falar, autoridade para pregar, autoridade. Você pode falar com você? Até para vir aqui tem que ter autoridade. Aí tem uma pressão em cima de mim. Minha filha, meu filho é manso igual a mim, não falou nada. A minha filha já se ara para não voltar, porque elas acham que eu estou morto. Ela pediu foto aqui agora. Por isso que eu tirei. Mandou foto para ela ver. Aí eu falei assim, não, eu vou voltar. Mas vai voltar como? Dorme aí, dorme numa igreja dessa, dorme numa pousada. Eu falei, eu vou voltar, vou colocar. Aí eu brincando, vou botar gasolina aditivada no carro, vou pisar fundo, que é pro bicho não negar fogo. Ou seja, o propósito da mesa era servir de apoio, olha só, para os pães da propiciação. Literalmente significa o pão da presença. Jesus, esse pão da presença, ele era colocado no sentido de face a face com Deus. Jesus, em algum momento, no livro de João, ele se apresenta como o pão da vida, ou o pão. Mas esse pão não era uma palavra solta. A palavra pão aqui é lerém. Ele está falando para os judeus que ele era o único alimento que não poderia ser substituído por nenhum outro alimento. Então, quando uma pessoa ela conhece Jesus, ela não pode mais voltar, ou ela não tem mais a necessidade do mundo, porque no campo da espiritualidade ela foi saciada. Êxodo 25, o Emanuense lá, Êxodo 25, 30. Olha o que é que a mesa representa. Samuel, Êxodo 25, 30. Irmão, quando eu chego na igreja, que eu vejo o menino trabalhando, eu fico numa alegria, porque significa que vai continuar. Você entendeu? Vai continuar. Pastor Samuel já deu substituto. Samuel. Entendeu? Ele vai ficar mais uns anos aí que não envelhece, mas olha o que diz lá, irmãos, se vocês quiserem acompanhar comigo. Sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face, perpetuamente. A cada sábado o sacerdote substitui
os pães da semana anterior por uma nova porção de pães quentes. Aí o diabo do nutricionista ia cortar o pão. É o diabo, né? De uniforme. A primeira coisa que o senhor corta o pão. E o besta do crente cai. Ele corta o pão. Lá na igreja nutricionista de alto padrão. A bicha é boa, ela que fez a minha receita. Sabe o que está acontecendo com isso agora? Estão comendo pão e carne com gordura. Gordura sim. Eu fui lá mora na Barra. Eu fui sábado no aniversário dela lá na Barra. Aí eles moram na Barra, vai para Vila Paulinho. Chega primeiro do que eu na igreja. Aí fizeram um negócio no churrasco lá, eu fui. Ela ganhou um presente simples. Um Jeep de 260 mil. Comprou na minha frente. E acho que as irmãs mereciam um Jeep desse, né? Não? É sério. Recebe aí. Sabe por quê? Se o marido dela deu um Jeep, o seu também pode dar. Eu não sei como. Dá de condição. Sobrenatural. Aí eu falei assim, você sabe que não pode mexer no pão. E nem na carne com gordura. Irmãos, eu como carne há 60 anos. Com gordura. Eu não tenho um problema no coração causado por carne. Carne não é seco, nem óleo, né? É carne com gordura. Porque se você pegar o sacrifício, era com gordura, Zé? Não, é só você ver. O sacrifício era bom. Com gordura. E se não botasse gordura, não subia a fumaça. Se não subisse a fumaça, Deus não aceitava. Meu Deus. Aí eles fazem os acordos deles lá com os laboratórios. Aí tu vai no médico, corta a carne. Aí fica o beijo. Irmão, carne é status de nobreza. Cortar a carne é voltar você ao estado de miséria, de pobreza. Pobre é que não come carne, a miséria é que não deixa de comer carne. Come a sua carne. É tanto que eu só como carne. É sério, eles sabem que eu só como carne. Eu como um peixe de vez em quando. Eu não como frango, nem sob tortura. Como assim? Ou qualquer mais. Só carne. A mesa, ainda diz aqui que o pão era o quê? Quente. Os sacerdotes, olha só, eles colocavam o pão durante uma semana na mesa. Quando chegava no sábado, ele lá retirava todos aqueles pães e colocava uma fornada de pão. Irmão, não come pão frio, não. Agora com a tal da airfry, esquenta no airfry, esquenta na chapa, esquenta no forno, o pão fica quentinho, passa a manteiga e vai embora. Come pão quente, que não faz mal não. Agora come pouco, não pode comer. A mesa sustenta, olha só, vocês precisam, às vezes a pessoa vocês inventam um negócio e não tem ideia onde isso vai dar. A mesa, ela representa e sustenta as promessas do sustento dos que ministram no altar. Samuel, Levítico 24, 5 a 9. Irmãos, o pastor, o ministro do altar, ele não precisa temer as crises. Principalmente eu, pastor Eubicésio, porque ser pastor batista não é uma coisa para amador. Você pode ter desempregados no domingo, depois do culto. Dá uma confusão danada lá. Tem mais algum pastor batista aqui? Tem o Rogério. Mas o Rogério está montando um esquema para não perder a boca dele. Irmão. Olha aí. Mas eu sei, do Levítico 24, de 5 a 9, eu sei, não ficar só com o primeiro versículo. Ele vai colocar lá só para vocês anotar, e depois dessa mensagem aqui, se vocês quiserem, eu envio. Eu ia trazer impressa, mas a minha filha ficou no hospital o dia todo, e a minha impressora fica no meu quarto em cima, que eu durmo na garagem agora.
Por causa da escada. Aí eu não estou bom da escada, eu evito. Aí eu olhei a escada e falei, não vou conseguir tirar, não vou não. Porque a Nubia só ia chegar de tarde. Diz assim, e será de Adão e seus filhos quais comerão no lugar santo? Porque uma coisa santíssima é para eles e seus filhos, para eles das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Você tem, irmãos, o teu sustento ministerial por promessa. Examinar as escrituras. Às vezes você fica desesperado, né? Fica com a cabeça quente, fica preocupado, mas o sustento ministerial daquele que ministra na casa de Deus é por promessa. A Bíblia Sagrada tem cerca de 3.573 promessas da parte de Deus para os seus filhos. Deus. Levanta as tuas mãos assim. Ele diz, Deus, assim como a chuva, e a neve desce dos céus, rega na terra e faz germinar a semente daquele que semeia e para lá não torna, assim será toda palavra que sair da tua boca. Ela não voltará vazia, mas antes cumprirá o propósito para o qual ela foi revelada. Está lá em Isaías 55, 10 e 11, Samuel. Irmãos, essa palavra é fiel e verdadeira. Glória a Deus. 573 promessas tem da parte de Deus para o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, muito bem, a mesa ela tem um significado espiritual. A mesa não é só um mobiliário, ela tem um significado espiritual. A mesa no mundo espiritual significa aliança. Quem senta à mesa com alguém está dando sinal de associação, pacto, concordância, acordo. Foi isso que levou Jesus a convidar os discípulos para vir a sentar à mesa com ele. Por isso que o apóstolo Paulo faz uma advertência. Está lá em 1 Coríntios 5,11. Ele diz, Samuel, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda começa. Aí começou o problema. Porque esse pessoal que diz que pode beber, você está vendo aqui? Não pode beber. Não, o cristão não pode beber. Você não pode sentar com o irmão que está com a garrafa de vinho na mão. Você entendeu? Acontece o quê? Não acontece nada. Mas você perde a coisa mais preciosa que você tem: a autoridade. O problema, irmãos, do mundo hoje não é você deixar de ser cristão. Você não deixará de ser cristão sob nenhuma negação. Mas você pode perder a autoridade. Dinheiro feio. Eu creio que o César tenha recebido essa revista uma época. Ele escrevia, era a administração eclesiástica que a gente recebia. Ele via uma revista, tipo um encastezinho de um Jim Elliot. Então, numa das revistas de Jim Elliot, eles tinham um artigo que era 35 razões para não pecar, para eu não pecar. Ele não está dizendo para o outro, para você, para a irmã, para o irmão, que é muito fácil a gente dizer que o irmão, ou irmã, mas é eu não pecar. Eu decorei muitas dessas 35 razões, mas uma delas diz que todas as vezes que eu peco, eu me torno menor do que aquilo que Deus me fez. É isso, segundo o garrafão de vinho. Meu Deus. E se torna menor do que o que Deus nos fez. Perde a autoridade, perde o fogo, perde a ousadia. Irmãos, o segredo do ministério é a autoridade, é a ousadia, é fogo, é o
unção, é autoridade. Eu vou dar um exemplo. Charles Finney, ele não gostava de pastorear a igreja. Ele era missionário. Era um pastor americano. E ele, eu não lembro aqui o nome da cidade, ele por alguma razão teve que pastorear uma igreja muito pequena. Faltou pastor, não tinha só, não teve jeito. Olha o que é que unção faz. Quando ele chega nessa igreja pequena, não tinha dinheiro, não tinha nada, a pobreza daquela que você nem imagina. Ele começou a orar, pedir a Deus que não é que salvasse, que gerasse no coração dos moradores daquela cidade a necessidade de ser salvo. Presta atenção. A gente geralmente ora, Senhor, toca no coração, faz isso, faz aquilo. Charles Finney não, ele era diferenciado. Gera no coração dele a necessidade. Amém. Ou seja, vai chegar o tempo que o pecador é quem vai procurar a gente. Ele vai estar tão desprovido, tão agoniado. Meu Deus. Aí sabe o que aconteceu? A igreja lotou de pessoas salvas, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A cidade. Aí agora ele volta a orar de novo. Diz que ele era um cara muito grande, esquelético, muito desarrumado mesmo. Aí ele falou assim: Deus, agora o Senhor gera no coração a necessidade de ser salvo de todos os ricos da cidade. Aí começou a se converter os ricos. A igreja ficou cheia, a cidade era pequena, a igreja cheia, mas poderosa. Aí ele fazia missões, tinha dinheiro para fazer missões. Como, irmãos, que unção! Então vocês estão pensando que é brincadeira? Sábado eu fui no aniversário da Débora e eu não queria ir, que é longe da minha. Aí eu fui, mas eu fui. Compraram uma carne especial para mim, negócio da top, da gordura, com gosto de manteiga. Podia passar no pão assim. Aí o Leandro falou assim: o senhor tem que me ajudar. Eu falei: o que houve? O marido, olha, tem um menino, tem um meu vizinho aqui que me procurou. Sabe que eu sou crente? Mora do lado, a casa dele, uma casa bonita. Aí eu falei: mas o que ele quer? Olha, ele falou que está agoniado, que ele quer Jesus. Eu não dei muita atenção não, eu queria aquela carne lá, um churrasqueiro especial, o churrasqueiro era uniformizado. Aí eles ficaram lá, falaram, aí não teve jeito, eu sentei lá. Depois que eu comi, claro. Eu comi, me alimentei, fui lá, sentei lá. Esse rapaz é oficial da polícia militar. Um homem decente. Mas sabe o que, irmãos, com todas as venhas, todas as letras, aquele homem disse assim: olha, pastor, tinha mais um outro pastor lá, amigo da família, e falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com um negócio aqui dentro do meu coração que eu quero um Deus, eu não sei o que é. A oração de Charles Finney funciona ou não funciona? Funciona. Levanta suas mãos assim. Amém. E diga: Deus. Naquela geografia, onde está inserida, a igreja que o Senhor me colocou, gera no coração, dos moradores, a necessidade de serem salvos, adultos, crianças, homens, mulheres, em nome do Senhor Jesus. Já fala ele. Sabe por quê? Você está aqui. Meu Deus. Mas Deus está modificando a história do lugar onde você está inserido. Da minha casa até da casa do Rogério dá 140 quilômetros crava. Glória a Deus. Com mais esse pedaço aqui, 1.150. Né? Eu estou a 150 quilômetros de casa.
eu tenho certeza que o que está acontecendo aqui agora está também refluindo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vizinhança, em nome de Jesus. A palavra mesa, na perspectiva da espiritualidade, ela é muito antiga. Essa palavra é muito antiga. No hebraico é shukam. Os irmãos são bons no hebraico, me ajudem aí na pronúncia. Significa comunhão. Olha só. A mesa significa comunhão. Não é lugar, não. É comunhão. Não é lugar de comunhão. É comunhão. Ela é principal. Ela é mais importante do que qualquer coisa. União. Cuidado. Significa também aliança e reconciliação. Ou seja, a mesa agora ela pode ser um espaço sagrado, reafirmado por Jesus, para que os crentes reafirmassem também periodicamente a sua fé na ressurreição de Jesus. Vocês estão lembrando de que data? Da ceia do Senhor. Por que os crentes hoje, na hora que chegam no dia ou no momento de celebração da ceia, são tão displicentes? Tem irmãos até que nem vai à igreja, porque a nossa situação está muito desgastada. Ou seja, ele já sabe até o que a gente vai falar. Ó, vocês fiquem espertos, tá, pastor? A galera na igreja sabe até o texto bíblico que tu vai usar. Catuca o outro. Ele hoje vai usar o livro de Mateus, ou então de 1 Coríntios. Irmão, dá uma inovada no negócio. Busca uma profundidade e manda em cima deles. Eu vou pegar isso aqui domingo e vou sacudir. Em nome de Jesus. Cada ceia eu trago um texto desconhecido. Porque você fica só indo lá no livro de Coríntios, Mateus. Ele ri da gente. Zomba. Chama eles para o compromisso. Mas isso vai começar pela inovação já no texto sagrado. Olha só, aqui estava a relevância da expressão memória de mim. Então, quando Jesus vai celebrar a ceia em memória de mim, é muito maior do que simplesmente aquilo que nós citamos regularmente, aquilo que eu ensino do Senhor, também eu ensinei. Não está errado o texto, mas todo mês o mesmo texto. Vocês acham que está certo? Aí quando vem a crise, o primeiro salário a ser cortado é o seu. É ameaçado. A gente vive sob ameaça, né? Na porta do fuzil. Samuel, Lucas 22, 19 e 20, que é o texto tradicional, um dos textos tradicionais. E tomando o pão, havendo dado graça, eu trouxe o texto para a memória dos irmãos, só por causa da expressão memória de mim. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, faz a mesma coisa, depois da ceia, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança ou do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Como pode ser visto, Jesus havia celebrado a ceia com os discípulos antes de sua morte. E o que é que Jesus faz agora? Eu já estou chegando na conclusão. O que é que Jesus faz agora? Ele traz os discípulos para como se fosse uma verificação de aprendizado. Irmão, se você ensinou, depois verifica se aprendeu. Vocês entenderam? Ou seja, por isso que você não deve, Prega uma coisa hoje. Hoje tu fala sobre família, amanhã tu já fala sobre pecado, e depois tu já fala sobre morte, e depois tu fala sobre oferta. Irmão, a gente tem uma dificuldade de usar bem os nossos
sentidos. Então o papel do líder, um entre tantos que ele tem, é aguçar esse sentido no irmão. Então o ideal, se você vai falar sobre pecado, que fale no mínimo 3 vezes. Você entendeu? Por exemplo, minha igreja lá era 2 igrejas dentro de uma só. Porque eu tenho uma igreja domingo de manhã com os idosos, aí eu celebro a ceia, porque tem idosos que não vão à igreja mais à noite. E tem uma outra igreja que também não vai de manhã, não vai na escola bíblica, não quer saber esse negócio não. Mas à noite eles vão. Então agora estamos numa fase tão complicada lá, que o culto da manhã tem mais gente do que à noite. Eu não consigo pregar o mesmo sermão em Ipsis Lite, mas eu prego a mesma ideia e falo para eles, porque eu não quero que tenha uma igreja destoada, uma igreja, um grupo de irmãos ouve uma coisa e o outro grupo ouve outra. Claro que tem o Espírito Santo, mas a ideia é o que eu falar de manhã, eu me esforço para falar à noite. Ou seja, o aprendizado para tratar dos seguintes assuntos. Agora vocês prestem atenção. Vai dar 5. Primeiro, a verificação de aprendizado que Jesus estabelece com os discípulos à mesa, porque eles haviam recebido instrução na celebração da ceia. Né? Jesus agora foi morto, aqui, irmão, no capítulo 21 de João, Jesus está no corpo glorificado. Ele já ressuscitou. Ele está fazendo um trabalho de consolidação. O que é o trabalho de consolidação? Eu vou dar um exemplo. Vocês começaram com esse projeto aqui, né, estudando esse tema. Mas se você fizer uma vez, 2 parar, não dá tempo para aprender. Aí eu vou perguntar, pastor Samuel, e o projeto? Pastor Rogério, não, a gente deu uma parada, o diabo entrou, os irmãos esfriou. Irmão, se esfriar, busca nem que seja na coleira. Eita Deus. Glória. É forte. Vocês estão pensando que esfriar é coisa simples? Se esfriar é coisa séria. Policarpo foi pastor de Esmirna, né? Foi, de Esmirna. Policarpo é o pai da igreja. Como é que funciona o pai da igreja? Jesus preparou os discípulos e os discípulos trabalharam, né, edificaram a obra de Deus até 96, que João é o último a morrer depois de Cristo. Todos os discípulos, 2 apóstolos, foram intitulados como o pai da igreja. Eles cobriram a obra de Cristo por mais 100 anos, aproximadamente. Policarpo era pastor de Esmirna. Essa é a igreja que está aí na sua Bíblia. A igreja de Esmirna está aí, em Apocalipse, na carta. Aí, naquela época, irmãos, havia um culto fervoroso na sucursal do inferno, que era em Roma. É um culto ao imperador. E tinha um problema lá. Todo crente que não participasse do culto ao imperador seria decapitado, morto. E descobriram que Policarpo não foi. Aí a guarda pretoriana, satânica mesmo, foi lá e prendeu Policarpo, algemou, e Policarpo está sendo levado a Roma para ser julgado e ou absolvido ou condenado. Se ele negasse, aí no caminho um amigo dele falou assim: ô Policarpo, meu amigo, não faz isso, você é um bom homem, chega lá, tu fala que foi engano, que tu não faltou o culto ao imperador porque teve um problema, já era idoso, não diz que negócio de Jesus não, nem vou te matar. Aí Policarpo, muito sereno, muito convicto, disse: olha, eu sirvo ao meu Jesus há 86 anos e ele nunca precisou de mim. Amém. Hoje
única vez que ele precisa de mim, eu não posso negar. Aí escreveu para a igreja, para confortar, que os irmãos estavam chorosos. Isso mesmo com a gente, irmão. Os irmãos estavam chorosos de saber que o seu pastor está indo para a morte. Você está pensando que é fácil, irmão? Você talvez ache que você não tem valor nenhum, que os irmãos não estão te dando muita atenção, que você já está velho, já está tropeçando na palavra, já está com os olhos ruins. Irmão, meus olhos ficou muito difícil, meus olhos. Aí eu estava dirigindo no tato. Correndo. Aí Rogério, mas ele é muito medroso. A gente foi na beira do rio lá. Aí ele falou assim: mas como é que tu está dirigindo? Eu falei: no tato. Irmãos, eu falei para Deus: eu não posso ficar assim não, o Senhor me dá uma saída. Irmão, não é que eu operei os 2 olhos em menos de 30 dias? É sério. Eu estou enxergando igual um cipó. Até o Jonathan, que eu só mencionei por causa do Jonathan. Até o Jonathan estava pisando no freio, com medo de mim, porque o pai dele falou que eu estava tudo certo. Ou seja, eu falei com os irmãos domingo. Eu estava lembrando dessa história de Policarpo, e quando vocês vêem essa novelinha das 6, que a bichinha é boa essa novelinha. Tem um diabo no Google lá, Policarpo. Acho que o autor não sabe quem foi Policarpo. Aí quando você vê aquele burrinho, nós vamos lembrar dessa história do Policarpo. Aí eu estou indo para a igreja de manhã, e eu fui sozinho porque era meu dia de dirigir a oração. O último, quando tem quinto domingo, eu dirijo. Aí eu estava lembrando, falei: caramba, eu sirvo ao Senhor há 40, irmãos, eu sou crente há 43 anos. Eu me converti com 17 anos. Tu sabe qual a constatação que eu cheguei, meus irmãos? Que Deus nunca precisou de mim. Mas isso não é assim não, tá? Ele nunca precisou de mim, e você não se ofenda, que eu não estou ofendendo os irmãos. Eu acho também que nunca precisou de vocês. Em tese. Mas o dia que ele precisa de você é no domingo. E você não pode falhar. Eu aperto os irmãos. Eu apertei eles domingo. Falei: irmão, graças a Deus, vocês são todos livres, vem à igreja o dia que você quer. Lá na igreja tem irmãos que é tipo aquela amarelinha. Ele vem um dia, um mês, uma semana e fica 3 sempre. Ou 4. Né? É raro tu ver um irmão que vem todos os cultos da igreja. Ué, tá bom, Deus nunca precisou deles. Mas não é assim não. Domingo é o único dia que ele precisa de você. E você não pode falhar, negar. Então quando o cristão não vai à igreja domingo, e se ele não está trabalhando, se não está doente, se não tem um motivo maior, uma coisa, uma complicação, ele está negando a Jesus. Não vamos exagerar, né? Como se estivesse negando. Eu tinha que apertar os irmãos, apertei. O irmão acha que é muito importante na igreja, não é isso? Mas nós não somos tão importantes assim não. Agora, tem um dia que você é muito importante. Mas sabe por que nós somos importantes no domingo? Porque domingo é o dia do Senhor. É o dia em que Jesus ressuscitou. Então todas as vezes que o cristão, no domingo, vai para a igreja com a sua família, com seu carro, de moto, a pé, de bicicleta, de ônibus, ou sabe Deus os recursos que ele vai ter para ir para a igreja, naquele dia Deus está sendo glorificado em Jesus. Porque todo mundo sabe que ele é crente. Todo mundo sabe. Irmãos, os crentes eram conhecidos, pelo menos aqui no Brasil, por duas características: pela Bíblia preta e porque os crentes eram na igreja. Agora a gente nem precisa mais
usar a Bíblia porque tem os livros. Então, a reconciliação de Pedro, por ter negado Jesus 3 vezes, e um dos sinais, agora presta atenção aqui, um dos sinais do arrependimento é a tristeza. Note bem, talvez Pedro ficou triste porque Jesus repetiu a mesma pergunta 3 vezes. João 21:17. 3 vezes. Talvez Pedro estivesse lembrando das 3 vezes em que negou Jesus. Eu não quero ser hilário aqui não, para criar uma ilação, mas é provável, pelo menos Charles Caldwell Healy defende essa teoria, de que é provável que Jesus tenha feito essas 3 perguntas por 3 vezes, para que Pedro lembrasse que ele havia negado a Jesus 3 vezes. Olha o que diz lá. Disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu. Nesse momento aqui há um arrependimento por lhe ter dito 3ª vez: ama-me. E disse-lhe o Senhor: tu sabes. E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz o que é ele? Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, enquanto não há arrependimento no coração do homem, ele não está habilitado a apacentar o rebanho de Deus, porque senão ele vai cometer os mesmos pecados. Vocês entenderam? Não pode cometer os mesmos pecados de ímpio, não pode seduzir irmã. Tem irmã também que é pegadeira, ela seduz os irmãos. Elas não são de Deus não, mas as irmãs, na maioria, elas são vítimas. Não pode. Se não houver arrependimento, a gente acaba reproduzindo as práticas malignas, os hábitos negativos do pecado. Irmão, você tem que ser tão dominado pelo Espírito Santo que mesmo que a irmã insinue alguma coisa para você, ela não tem coragem. Ela não tem coragem. E se ela fala alguma coisa, é porque você alimentou, mesmo que inconscientemente. Aqui Jesus estava dando a Pedro, olha só, a oportunidade de confessar. Irmão, tem 2 coisas na confissão que é algo tremendo: é ter consciência do seu pecado e o amor pelo Senhor, né? E pelo seu próximo. Tanto que Jesus, um novo mandamento eu vos dou, que amarás o Senhor teu Deus como amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo, quer dizer, o próximo é o próximo mesmo, como a si mesmo. Irmão, você sabia que o amor do marido pela mulher não pode ser só porque é marido e mulher? Você entendeu? É por isso que o casamento esfria. Porque o amor não pode ser só porque é amor marido e mulher. Imagina você tiver com 39 anos de casado. É que a minha mulher é bonitona mesmo. Bicha eu aço. Mas é bonita. Mas tá velha. É bonitona mesmo. Perna grossa. Olha aí. Mas é 39 anos de casado. É 60 anos. A gente está com 60 anos. Não é a mesma coisa do menino que se casou agora com 20, com 30. Então, se não tivesse amor, é por isso que quando Pedro, agora esse homem aqui que foi profundamente demonstrado por Jesus, treinado, quando ele vai falar sobre família, o que é que ele diz? Vós, marido, vivei uma vida comum do lar, tendo entendimento para com a vossa mulher como um vaso mais frágil. Irmão, você pode ter 30 anos, pode ter 50, 40 de casado, pode ter 1 ano. Você tem que ter a mesma gentileza com a sua esposa. Ele conhece. Eu já conheço a minha esposa, conheço a minha família. Ele vê como é que a gente vive. Vocês entenderam? A mesma coisa. Então tem que ter, mas você tem que ter esse mesmo amor pelas ovelhas. Irmão, pastor tem que amar as ovelhas. Não pode guardar mágoa. Amém. Se você guardar ressentimento de ovelha, você vai perder a maior oportunidade
oportunidade da sua vida, que é sofrer por uma coisa que você não pode dar jeito. Nós vamos chegar no perdão. Ou seja, Jesus também agora confronta Pedro para reafirmar a vocação. Irmãos, é em 2 momentos na Bíblia que Deus exige a reafirmação da vocação. Primeiro é com Ezequiel. Ezequiel estava arruinado no meio do povo. Jeremias ficou na Palestina. Daniel, com a sabedoria daquela, ficou no palácio. E aonde ficou Ezequiel? No campo, junto com os escravos. Os escravos revoltados, virados no diabo. E Ezequiel tentando relembrar aquele povo das promessas de Deus. Quero saber de Deus, rapaz. O povo estava revoltado com Deus. Quando o povo está revoltado com Deus, a primeira pessoa que ele vai se revoltar é contra você. Porque contra Deus não tem como se revoltar. Não tem como jogar uma pedra em Deus. Mas joga a pedra no pastor. Até bate. Irmãos, olha, não entre em confronto com o irmão que você apanha. E você não vai bater no irmão. Você sabia que os irmãos batem na gente se a gente não recuar. Ou não evitar, manter uma distância, cara fechada, para não apanhar. A igreja que eu pastorei, eles bateram no pastor na mesa, no culto. Desentenderam lá, foram lá e empurraram, quebraram a igreja toda, foi uma briga daquela. Olha, Jesus estava dando a Pedro a oportunidade de confessar o amor e reafirmar a vocação. Aí o que acontece? Ezequiel recuou. Aí Deus chama Ezequiel e diz assim: Ezequiel, se você vê o perigo e não avisar, e aquela pessoa cair numa armadilha, a responsabilidade Ezequiel da vida dela, do sangue da sua irmã. Mas se tu avisar, não tem nenhum problema. Ou seja, ele recobrou a vocação. A tua vocação é anunciar. Amém. Amém. Aí vem a espada. A tua vocação é encorajar. Amém. É fortalecer. Se a pessoa vai aceitar, é a obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas o seu papel é esse. Irmão, não fique desanimado, porque você está tendo algumas perdas. Às vezes a gente perde a ovelha. Irmão, perder a ovelha dói. É uma espada. Olha, a ovelha, ela tem que pensar 2 vezes antes de ir embora da igreja, que ela enfia a faca no pastor. Ela tem que sentar com o pastor, dar uma boa justificativa a ponto do pastor dizer: não, minha filha, vai sim. Ou meu filho, vai sim. Você entendeu? Mas quando a ovelha mete o pé, como se você fosse um cachorro, é assim que a gente se sente. Você sabia que quando a ovelha vai embora sem dar uma satisfação, a gente se sente um cachorro, babão, fica ali. Você entendeu? Então a vocação. E a outra vez que a Bíblia fala de vocação é de Pedro. Você tem lá com o profeta Ezequiel, e agora Jesus relembra Pedro. Por isso que ele diz: apacenta. Pedro sempre foi o escolhido para ser o pastor da igreja. Mas ele tropeçou em alguns momentos. Pedro tropeçou. E agora, irmãos, Pedro, ele tropeça e estava desmoralizado. O problema de Pedro era muito grave, porque Pedro estava desmoralizado perante seus irmãos. Por que ele ia confiar num cara, um traidor, que negou Jesus? Então Jesus vai trabalhar a reconciliação, o catelege. A reconciliação aqui significa mudança completa, tanto no viver quanto no agir. Ele está agora chamando Pedro: Pedro, vem para cá, porque eu quero que você tenha uma mudança completa, tanto no modo de viver, quanto no modo de agir. Aquele Pedro que colocava fogo no rabo da raposa,
resolvia as coisas na espada. E Jesus era Pedro. Jesus sabia que vocês entenderam, que ele entenderam, porque todo mundo, Pedro estava desmoralizado, aquele homem corajoso, forte, né? Ele agora estava desmoralizado, desatualizado, ou seja, para baixo. É isso que o diabo trabalha, para que você seja impetuoso, desequilibrado, para ele ter do que nos acusar. Não é isso? Ué. E o diabo ele vai trabalhar para isso. Então Pedro agora, sabe, Jesus agora está dizendo para Pedro, você precisa mudar para pastorear o meu rebanho, as minhas ovelhas, tanto no viver quanto no agir. É por isso que quando é agora Pedro sabido, né, depois de muito tempo, fica aquele homem maduro. A reconciliação, irmão, pode ser vista no processo de restauração, de harmonia. Uma das características da restauração é harmonizar tanto o corpo como a mente, como o espírito. Tem um filósofo alemão chamado Leibniz. Ele diz que nós temos que harmonizar o corpo, a alma e o espírito. Porque às vezes você está bem fisicamente, está bonitão, está bonitona, mas pode estar emocionalmente atormentado, desequilibrado. Eu tenho 3 escritórios. Eu tenho um na Barra, tenho um em São João de Meriti e tenho outro em Belfort Roxo. Amanhã eu vou atender um paciente 7h30 da manhã. Aonde eu dormi hoje, eu tenho que estar 7h30 em São João, que a galeria abre 7h30, o menino só pode ser atendido de 7h30 a 8h30. Sabe qual é o problema? Não tem problema, não pode deixar. Sabe qual é o problema desse menino? Compulsão. Ele está com compulsão numa área lá da vida dele. E pelo que eu percebi, e agora arrumou um problema que você nem imagina. O menino apareceu lá na igreja domingo, ontem. Tocou baixo, que o tio dele é membro da igreja. Eu falei, mas eu não atendo, porque eu não atendo ovelha. Você entendeu? Olha que situação que eu estou. Eu não chamei o menino para ir para a igreja. Não pode botar mais forte. Aí o tio dele falou que ele já vai amanhã. Que amanhã tem um curso lá de discipulados que ele vai. Aí eu vou perder meu dinheiro. Ué, irmãos, na Barra é 350. É sério. Vou dar o cartão para você. 350. Em São João de Meriti é 200. Em Belfort Roxo é 90. Entendeu? Aí o menino está em São João de Meriti. Perder 200. A mãe ainda pega esses 200. Mas se ele continuar indo à igreja, eu vou ter que passar ele para uma outra pessoa. Muito estou aí, né? Estou aí para te ajudar. E a Nike, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que essa restauração de relacionamento é a condição de Pedro que Jesus precisava restaurar por causa da responsabilidade da missão. A Nike tem um slogan, o pessoal do inglês me ajude na pronúncia. Todas as línguas eu falo um pouco, assim, mas eu só falo só as cognatas. Cognata do latim, do alemão, do francês, do inglês, mas eu não falo. Eu sou bom na língua portuguesa. Mas a Nike tem um slogan chamado Just Do It. Você vê muito nas camisas, mas a tradução, falta o pessoal colocar a tradução, que significa apenas faça. Eu já vi uma empresa aonde os caras sabem fazer slogan, mas igual a Nike, ela é imbatível. Just Do It, ou seja, apenas faça.
olha o que é que significa o que pode sair daqui. Em 2004, houve uma pandemia no continente africano de jovens infectados com HIV que atingiu, irmãos, cerca de 10% do continente. Você tem ideia do que é 10% de uma nação contaminada com HIV? Não tem futuro. Aí, a imprensa bíblica, o que ela faz? Ela falou assim: a gente não vende Bíblia? Então, se a gente vende Bíblia, por que não vamos usar a Bíblia para apontar uma direção, tentar salvar esses jovens e adolescentes? Aí ela escreveu uma Bíblia igual a Bíblia dos irmãos aí. Só que essa Bíblia, ela não é uma Bíblia tradicional, ela é uma Bíblia temática. É a mesma Bíblia, só temática, para que o adolescente, o jovem pudesse demonstrar interesse. Irmãos, a imprensa bíblica, vocês sabem que ela é de 1809. Ela foi criada lá em Nova York, 1809. Esses irmãos foram direcionados pelo Espírito Santo. Então o que ele faz? Eles escreveram uma Bíblia que o nome era Reiki Life, que significa alcance a vida. O tema da Bíblia é esse. Então essa Bíblia, ela foi divulgada ou chegou a cerca de 22 países do continente africano e alcançou cerca de 100 milhões de pessoas e erradicou. O avanço daquela pandemia, ela estancou com a palavra de Deus. Amém. Por isso que hoje o diabo trabalha para afastar as pessoas da palavra, afastar os pastores da palavra. Nós estamos usando, né, os coaches, nós estamos usando a IA, uma série de coisas para afastar. Irmãos, não se afaste da palavra. Seja onde for que você for convidado, você tem que ser bom na palavra. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra sara, a palavra cura, Amém. a palavra restaura, a palavra amplia a visão. Então às vezes nós estamos moribundo por causa da palavra. A restauração, depois do arrependimento, Jesus restaura em Pedro a vocação ministerial. Ou seja, a palavra restauração, apanofora, significa retornar algo ao seu estado original. Sabe o que quer dizer a ideia aqui de estado original? Era antes da queda. Irmãos, a gente não valoriza isso, talvez porque não somos estimulados, ou porque não estimulamos. Mas o seu estado hoje é como se fosse original, depois da queda. Você hoje está no estado que Deus criou. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, e nós agora o adoramos ao Cristo vivo, ressuscitado, que está à direita de Deus, intercedendo por nós, ministrando palavra aqui, nós glorificamos a Deus pelo que Ele é e exaltamos a Cristo pelo que Ele fez. Aí, irmãos, não tem demônio que suporte a igreja com entendimento, com sabedoria, pastor completamente instruído na palavra, dando instrução de Deus, falando com convicção, trazendo esperança para o povo. Aí Deus cura, Deus sara, Deus melhora a vida das pessoas. Ou seja, diz aqui que o Charles Caldwell diz que é um estado melhorado. Se ele não quer exagerar, né, de que nós voltamos o estado original, ele diz que nós estamos no estado melhorado. Ou seja, Jesus, no confronto com Pedro, é como se Pedro tivesse voltado ao seu estado de pureza. É o estado, irmãos, o seu estado aqui hoje é de pureza. A pureza espiritual
é o que produz a pureza moral. Por isso que ele está quebrando a cara, querendo que o homem ímpio tenha moral. Irmão, esquece isso. Não tem moral para quem não tem entendimento do Senhor. A gente tem que orar para que ele seja salvo. Porque moral, vocês podem esquecer. Ou seja, o discípulo duvidasse do seu amor pelo Senhor. Pedro sabia que havia dado motivos para que o discípulo duvidasse do seu amor pelo Senhor. Entristeceu profundamente. Sendo assim, o Senhor Jesus repete a ordem. Samuel, João 21,16. Repete a ordem e apacenta as minhas ovelhas. Olha o que está lá, irmão. Lê para mim, enquanto eu tomo um gole aqui de água. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor. Desculpa. Olha só. Olha como muda o discurso. Nesse momento aqui, sabe qual era o estado de Pedro? Porque Jesus ele conhece por dentro e por fora. Pedro havia demonstrado que estava de fato arrependido. Chegou no ápice. Pedro arriou mesmo. Pedro agora entendeu o que era arrependimento. Meu irmão, porque esse negócio de arrependimento, você pensa que se arrependeu, esse negócio é complicado. Tem gente que não está arrependido na igreja de coisa nenhuma. Ele está, vamos chamar assim, adaptado. Está adaptado. Porque o Evangelho não é adaptação, ele é sempre a transformação. É um livro que eu escrevi. O Evangelho é transformação e não adaptação. Pedro agora ele está quebrantado, arrependido, e qual o sinal depois da tristeza, do arrependimento? É o coração quebrantado. Irmãos, é a hora que você percebe que não é mais por você. Você está achando que lá na sua igreja é por causa de você? Não é mais por você. Não é pelo que você faz. Não é pelo que eu faço. Não é por causa da gente mais. É por causa dele. É ele. Ou seja, quebrantado, ele estava cheio de amor. Mas quem era o discípulo de amor na Bíblia? Não era João? Agora Pedro estava tão amoroso, aquele homem tempestivo, quanto Pedro. Aí estava cheio de amor, e quando você está cheio de amor, você está habilitado para apacentar o rebanho. Ele estava qualificado. Aqui está a forma mais elevada do perdão. Mateus 22, 37 a 38, a 39, Samuel. Não trava não, filho. E Jesus disse-lhe: Amas-me, amarás o Senhor teu Deus. Lembra que eu falei que é uma das exigências? Amarás o Senhor de todo o teu coração e toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, qual é? Amarás o teu próximo. Então, irmão, se você hoje tiver dificuldade para amar o irmão, você está quebrando o segundo mandamento. Mas esse negócio de amor não é uma coisa fácil, não. Sabe por quê? O amor ele vem acompanhado do perdão. Lembra que vocês pediram perdão? Chegamos no perdão. O perdão, é provável que Pedro estivesse desqualificado, magoado. Pedro provavelmente estivesse magoado diante do que aconteceu, aquela tragédia na noite. Pensa num cara que fez tudo certo durante os 3 anos e agora ele cai naquela armadilha em que ele havia negado Jesus 3 vezes. A palavra perdão, irmãos, a gente tem visto muita definição de perdão, mas não tem muita coisa não. Perdão é um negócio curto. A palavra perdão, Gelá, é G-L-L-A-L-H,
significa difamação, calúnia, vilipêndio, maldição, maldito ou amaldiçoar. Por isso que Cristo, ele se faz maldito, ele se fez maldito em nosso lugar. Na Alemanha tem uma cidade com cerca de 200 mil habitantes chamada Rostock. Essa cidade está entre uma das mais antigas da Alemanha. O que é que aconteceu? Um grupo de pesquisadores estava pesquisando a cidade, pesquisando outra coisa. Acharam uma placa enorme. E nessa placa estava lá escrito a maldição de um casal. Há muitos anos atrás. Aí eles foram pesquisar. Por que aquilo? Aí descobriram que foi um bruxo que amaldiçoou um casal chamado Telek e Relik. E essa maldição visava atormentar aquele casal. A gente não sabe, mas é provável que aonde está plantada as nossas igrejas, aonde nossos irmãos moram, aonde nós estamos querendo fazer mudança, se fosse fazer uma escavação hoje, é provável que encontrasse alguma placa de maldição também. Por exemplo, lá Vila Paulinho, eu descobri que foi uma fazenda de escravo que pertenceu a uma inglesa chamada Pauline Becker. Eu não tenho mais informações assim, se essa... Mas se teve fazenda e teve escravo, teve senzala. Irmãos, aonde teve senzala, tem maldição. Aqui teve. Na praça? A praça, Servo Melo, prefeitura, fórum, senzala. Sabe como é que os... Fala mais, Deus, fala mais. Sabe como é que os ingleses trataram a abolição? Você sabe que na Inglaterra, nos Estados Unidos, teve escravo. Então os ingleses, quando receberam a carta de alforria, eles pegaram um caixão enorme e começaram a pegar todas as coisas que causaram sofrimento, que era usado para tortura: a chibata, a mordaça, o cinto de castidade, e foram colocando naquele caixão. E comendo e bebendo e dançando, celebrando a libertação. E quando não tinha mais nada, eles foram para o alto mar e jogaram aquilo lá, e aquilo afundou. Irmãos, a maldição é mais ou menos assim. Ela fica para trás, fica para longe. Só que o diabo parece que ele é mergulhador. Quando a gente menos espera, ele vai lá no fundo. Aqui já é metafórica, né? Vai lá no fundo do mar. Não estou dizendo que o diabo faz isso, não, é metaforicamente. Ele vai no fundo do mar e pega exatamente uma das peças que torturou sua vida. Aí o que você vê hoje? O irmão está bem, está estabilizado. Daqui a pouco entra uma choradeira desgraçada, um esfriamento, uma perturbação, e vai para um lado, e vai para o outro. Sabe o que é isso? É o diabo que foi lá no fundo e pegou um troço que atormentou. A gente precisa levar esse povo a entender que a sua vida está nas mãos de Deus e ninguém pode tirar. Tem que inflamar esse discurso de convicção para que o irmão confie. Amém. Sabe por quê? Samuel, Mateus 24, 23 e 24. Aqui é demais. Mateus 24, 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando
nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padecia, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Quando a gente chega aqui na hora da cura ministerial, essa mão que você tem aí é para curar. Irmão, tuas mãos estão cheias de unção. Amém. A cura, irmãos, aqui está num nível, a cura ministerial está num nível muito elevado na mesa. Porque Pedro, para exercer o ministério agora, ele tinha que ser curado, tinha que ser sarado. Além da importância da diligência espiritual, a palavra cura é terapeu, do grego, que significa sarar, curar, restaurar a saúde, ou seja, tornar sadio aquilo que foi quebrado ou ferido. Qual era o estado de Pedro? Antes era um homem ferido, era um homem agoniado, quebrado. E Jesus então, quando cura, torna ele sadio, ou seja, sarar de diversas doenças e defeitos, fazer a pessoa retornar ao estado de bem-estar geral e o restabelecimento da saúde dos doentes. Que pena, né, que o horário ele é cruel, mas eu cheguei bem no final. Eu não estou como a noite que Jesus celebra, né, o vinho, não, que o último ele deixou para o final. Mas aqui Jesus novamente confronta Pedro com a palavra amor. A palavra amor do grego, irmãos, ágapau, que Jesus utiliza aqui para tratar da cura ministerial de Pedro. Não é isso que a gente está querendo aqui. Jesus chama, irmãos, olha, a gente está diante de uma das maiores manifestações da graça de Deus no ministério. A forma mais elevada de amor, regido por princípio e não por emoção, porque aqui não é o amor aristotélico de Aristóteles, não. Não é isso. Eu tenho um colega, pastor, que a gente chega na nossa ordem, lá toda terça-feira tem reunião de oração. Irmãos, a música às vezes está muito doida, o instrumento está para lá, a voz está para cá, e ele começa a dançar. Aí eu chego em casa, a Duda, que gosta muito dele, gosta muito da Duda, pastor Ademir. E aí o pastor Ademir dançou, falei, bem os meninos não deram uma nota na guitarra, Ademir começou a dançar. Não é disso, não é? Ou seja, por isso que em sua resposta a Jesus, Pedro usa a palavra filéu, amigo. Não era isso. Pedro precisava chegar no nível. Eu encerro, irmãos, com a grandeza da autoridade ministerial. Dwight Lemon Moody. Todos vocês já ouviram falar em Moody, mas o nome dele é Dwight Lemon Moody. Esse homem foi um homem extraordinário. Em uma segunda-feira, como essa, hoje é segunda-feira, ele alugou um teatro chamado de Zenit e preparou um sermão para alcançar as pessoas, um grupo de materialistas. E o líder desse materialista era liderado por Carlos Brondal, defensor ferrenho do ceticismo. Sabe por que esse líder dos materialistas fez? Ele descobriu que o teatro tinha capacidade para 5.000 pessoas. É como se fosse a igreja do pastor Sombra, essas cadeiras bonitonas. O cara sabia que tinha a capacidade. Ele falou assim: nós não vamos deixar entrar um crente lá. Nós vamos tomar todos os assentos. 5.000. E sabe qual é a finalidade? É desqualificar o sermão desse pastor.
que nós vamos ficar lá, não vai se converter ninguém, eu quero ver. Irmão, 5.000. Samuel, Deuteronômio 32, 31. Aí, aquele grande, é um grande pregador, eu estou longe. Aquele grande pregador abre Deuteronômio 32, 1 e diz assim: a rocha deles, foi o sermão que muito pregou, não é como a nossa rocha, sendo os nossos próprios inimigos, os juízes. O que ele faz? Ele está pregando, né? Não sei quanto tempo durou a pregação. Aí, o sermão foi esse aqui, esse era o sermão. Aí ele chama os meninos que estão na porta, fecha lá as portas, pode fechar. E diz assim: ó, agora eu vou dar oportunidade a vocês de ir embora. Quem não quiser Jesus pode ir embora. As portas estavam fechadas no teatro. Vocês entenderam? Agora pode abrir a porta, vocês podem ir embora. Então o apelo dele era: você precisa confessar, você precisa crer e você precisa vir. 5.000 pessoas se converteram. Todos, inclusive o líder. Todos os 7 que foram lá para desqualificar a mensagem. Vocês estão pensando que isso não pode acontecer com a gente? Qual o seu nome, pastor? Francélio. 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 Qual o seu nome, pastor? Samuel. Esse é o nome. Pastor, qual o seu nome? Castro. Ah, tu é famoso. Ele fala, tu é famoso. Meus irmãos, meus amigos, vocês estão pensando que não tem pessoas que vão na igreja e a intenção dele é desqualificar o seu sermão? Você está pregando e está olhando lá, conferindo, para ver se. Mas não está conferindo porque ele está aprendendo, não. Ele pode estar conferindo porque ele quer saber se você está fazendo ou comentando alguma coisa de modo indevido. Pode olhar, todo mundo está na igreja com o celular na mão. Olha, com tablet. Aí o povo do pastor pensa que está ganhando seguidor. Vai. Aí onde entra a importância da unção, irmãos, da autoridade, da ousadia, de modo que o inimigo, independente da estratégia que ele possa usar, ele fique completamente atabalhoado. Amém. Amém? Amém. Eu fico por aqui. Mas eu não posso sair daqui sem compartilhar com vocês um acontecimento agora bem atual. Dia 23 de agosto, esse agora, completou 453 anos de uma das segunda maior tragédia da história da igreja. Em 1572, você sabe que foi o casamento do Alexandre, perdão, do príncipe Henrique com a Luísa de Lorena. E a mãe dele, uma italiana perversa, pérfida, chamada Catarina de Médici. Essa mulher planejou uma morte, um genocídio dos cristãos. Então o que ele faz? Tinha o casamento do príncipe, quer dizer, toda a cidade, todo o país estava envolvido naquilo. E aí ela planejou, e essa mulher, ela era prima do Papa, a Catarina de Médici era prima do Papa Leão X. O perseguidor Leão X foi o cara que procurou Lutero, Martinho Lutero, para matar 24 horas por dia. Aí o que ela faz? Ela aproveitou essa festividade e naquela noite, irmãos, exatamente na madrugada de 24 de agosto de 1572, foram assassinados, diz os historiadores, cerca de 70.000 cristãos em Cristo Jesus. Aí sabe o que o Gregório XIII vai fazer? Ele dá um título
a França. E esse título é com a seguinte expressão: França, amiga da igreja, por ter matado 30 mil crentes. Irmãos, o que eu quero dizer com você, com essa dinâmica aqui de sentar à mesa, né, com Jesus, é que a igreja, ela foi instituída em um ambiente de tensão e morte. Meu Deus. Está tudo em paz, né? Teoricamente está tudo em paz, mas é o sangue derramado que não seca. Então o sangue do povo de Deus ainda continua sendo derramado por esses 4 cantos da terra. E nós que não estamos passando por isso, temos que aproveitar. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Aleluia.